Hoje eu trago para vocês um lugar que desafia a própria lógica da arqueologia. Imagine só blocos de granito e de andesito de 130 toneladas, cortados com uma precisão de laser, encaixados como peças de quebra-cabeça gigantes, e nem a escrita. Mas as pedras contam outra história. Além do que os livros didáticos permitem, se inscreva agora, ative o sininho, porque hoje vamos dissecar cada milímetro, ser a prova final de que não fomos os primeiros engenheiros avançados desse planeta. Então, sem mais delongas, vamos subir os Andes. Puma Punku faz parte do complexo de Tiwanaku. A primeira pergunta que você deve se fazer é: por que construir algo tão massivo em um lugar onde o ar é rarefeito e a vida é muito difícil? O local em 500 a 600 depois de Cristo. Mas pesquisadores como Arthur Ponanskis, que dedicou 50 anos ao local, sugeriram uma datação mais antiga, baseada no alinhamento astronômico, 7 a 15 mil anos atrás. É como encontrar uma Ferrari dentro de uma pirâmide egípcia, e as datas não batem com a tecnologia. Se Ponanskis estiver certo, Puma Punku é um local construído por uma civilização antediluviana, antes mesmo da última era glacial terminar. Agora vamos falar de dureza. A maioria das pedras em Puma Punku é feita de andesito, na escala de dureza de Mohs. O andesito está quase no topo e logo abaixo do diamante, que é o que o povo do Tiwanaku tinham para cortar isso. É como tentar cortar um bife de dinossauro com uma colher de plástico. É impossível. Para fazer os cortes retos e precisos e furos tão perfeitos que vemos lá, você precisaria de pontas de diamante ou ferramentas de tungstênio. E onde estão essas ferramentas? No registro arqueológico, elas não existem. Isso sugere que ou eles tinham tecnologia perdida, ou receberam alguma outra ajuda. Ajuda essa que poderia ser externa. O maior mistério visual em Puma Punku são os blocos de pedra em formato de H. Existem dezenas deles, e todos parecem ser feitos diretamente de uma linha de montagem. A precisão é tamanha que as medidas internas de um bloco batem milimetricamente com as dos outros. Parece Lego de pedra. Na arqueologia convencional, cada pedra é única, esculpida à mão. Em Puma Punku, parece que eles usaram formas ou máquinas de corte em série. Se você sobrepor um bloco a outro, os ângulos de 90 graus são perfeitos. E isso não é obra de cinzel ou martelo, é obra de geometria avançada aplicada à engenharia bruta. Se você olhar de perto, as pedras de Puma Punku verá furos de poucos milímetros de diâmetro perfeitamente alinhados que atravessam blocos maciços. A profundidade é constante e o acabamento é liso como vidro. Parece que alguém pegou uma furadeira de bancada e perfurou o granito. Se você tentar fazer isso com as ferramentas atuais e manuais, a pedra racha ou o furo sai torto. Pesquisadores que levaram ferramentas de ponta e instrumentos de medição a laser para o local ficaram chocados. Os furos estão bem alinhados, que servem para passar um fio de cabelo sem desviar nenhum milímetro. Para que serviam esses furos? Eram para encaixes metálicos? Ou seriam parte de uma máquina que não existe mais? E como eles mantinham essas pedras de toneladas unidas contra terremotos? Eles usavam grampos de metal em forma de I, mas aqui está a chave do mistério. Eles não martelavam o metal frio. Eles cavavam o sulco na pedra e derramavam o metal fundido diretamente lá. Isso exige fornos portáteis capazes de atingir temperaturas altíssimas no topo da montanha. Análises químicas mostraram ligas estranhas de cobre, arsênio e níquel. É como se eles estivessem fazendo uma solda industrial em plena idade da pedra. E como que eles fundiam o metal a 4.000 metros de altura, onde o oxigênio para manter o fogo aceso é escasso? É mais uma pergunta que a ciência atual ignora. O bloco mais pesado de Puma Punku pesa cerca de 131 toneladas. A pedreira mais próxima fica a cerca de 15 quilômetros de distância, do outro lado de um lago e montanhas. E lembre-se, ele supostamente não tinha conhecimento sobre a roda.
Agora imagine mover 3 tanques de guerra modernos amarrados uns aos outros, por cima de lama e pedras, usando apenas cordas de fibra de lhama e força humana. Não faz o menor sentido. Alguns engenheiros modernos dizem que, mesmo hoje, com guindastes e caminhões especiais, seria um pesadelo logístico levar aquelas pedras naquele terreno. Como os antigos faziam isso? Levitação acústica? Trilhos de pedra? Ou uma força que ainda não compreendemos? A base de Puma Punku é uma plataforma de arenito vermelho, um único bloco de pedra que serve de chão. Se você olhar o nível dessa plataforma, ela está totalmente alinhada. Ela está perfeitamente plana. É como se eles tivessem usado um laser de nivelamento moderno para terraplanar o local. Se a plataforma cedesse 1 centímetro, toda a estrutura acima colapsaria. O trabalho de fundação feito em Puma Punku é superior ao que vemos em muitas cidades atuais e modernas do mundo hoje. Eles não estavam apenas construindo um templo, eles estavam construindo uma base que duraria para sempre. E quando você chega a Puma Punku, você não vai ver um templo em pé. Você vê um campo de destroços. As pedras estão espalhadas como se houvesse uma grande explosão que tivesse ocorrido. Arqueólogos dizem que foi terremoto ou algum vandalismo, mas as pedras estão viradas de cabeça para baixo, algumas enterradas sobre metros de lama. Parece que alguém pegou um castelo de Lego e deu uma baita bica, um chute com toda a força. Existe uma teoria que pode ter sido um dilúvio ou uma inundação catastrófica. O dilúvio atingiu a região, dando pedras e cobrindo o local com sedimentos do lago Titicaca. Isso jogaria a data de Puma Punku a 12.000 anos atrás, batendo com o fim da Era de Gelo. O nome Puma Punku significa a Porta do Puma. Muitas das estruturas parecem um cais de porto, mas não há mar por lá, apenas o lago Titicaca naquele local, e que está situado a quilômetros em um local bem mais baixo. Porém, as marcas geológicas mostram que no passado o lago chegava até as portas de Puma Punku. Imagine encontrar um porto de navios em meio de um deserto do Saara. Isso prova que a geografia mudou drasticamente. Para o lago ter subido lá e depois recuado, exigiriam milhares de anos. E Puma Punku é o registro de um mundo que não existe mais. Um mundo de onde o mapa da Terra era outro. Perto dali temos a Porta do Sol, esculpida em um único bloco de 10 toneladas. O que intriga não é só a porta, mas os entalhes que estão nela. Eles mostram que muitos acreditam ser um calendário solar e lunar extremamente preciso. Mas esse calendário não tem 365 dias como o nosso. Ele parece ajustado a um ano de 290 dias. É como encontrar um relógio que marca 25 horas por dia. Teóricos sugerem que esse era o tempo de rotação da Terra, em uma época remota. Ou talvez o calendário de outro planeta. No centro da porta mostra o deus Viracocha, com lágrimas no rosto e segurando um cedro. Seria ele um visitante? As lendas locais falam de Viracocha, um deus de pele branca e barba que ensinou agricultura, arquitetura e leis. Supostamente ele teria erguido as pedras de Puma Punku com sua trombeta. O que para os antigos era a magia do som, para nós pode ser uma tecnologia de ondas acústicas. Hoje, com a ciência moderna, sabemos que o som tem a capacidade de mover partículas. Será que Viracocha era um engenheiro espacial que usava a frequência para anular a gravidade das pedras? As lendas dizem que eles não usavam escravos. Dizem que as pedras voaram para o lugar. Algumas pedras em Puma Punku possuem propriedades magnéticas estranhas. Uma bússola por certas fendas, a agulha gira loucamente. Isso não acontece em pedras naturais da região. É como se as pedras tivessem sido magnetizadas por um processo de alta energia, como um corte térmico com plasma. A ideia de que a construção não foi físico, mas energético. Alguém usou uma ferramenta que alterou a estrutura molecular da pedra para cortar como se fosse manteiga. O engenheiro vê uma usina, um centro de processamento. E por que tantas pedras em formato de H parecem conectores? E por que canais de drenagem parecem tão complexos? Algumas parecem tubulações. Se você mostrasse um microchip para um romano, ele diria que era um amuleto religioso.
E nós podemos estar cometendo o mesmo erro com Puma Punku. Podemos estar olhando para os restos de uma máquina gigante chamado de altar. E a pergunta que não quer calar: onde foram parar os construtores? Quando os incas chegaram lá, Puma Punku já estavam em ruínas. Eles perguntaram aos locais e a resposta foi sempre a mesma. Não fomos nós, foram os deuses em uma única noite. Não há túmulos de engenheiros, não há cidades de operários. É como encontrar um arranha-céu no meio da selva, onde não há cidade, e quem construiu Puma Punku veio, executou a obra e foi embora, deixando apenas o granito para nos assombrar. Apenas uma pequena fração de Puma Punku foi escavada. O que está debaixo da lama pode ser muito mais assustador e mais chocante. Radares de solo detectaram câmaras subterrâneas e possíveis túneis que se estendem por quilômetros. O governo boliviano restringe muito dessas escavações. E por quê? Que eles têm medo de encontrar. Talvez a prova que a nossa linha do tempo histórica é uma completa mentira. Existe uma conexão matemática entre Puma Punku, Gizé e Tihuacan. As proporções e alinhamentos em um plano global. Alguém ou algum grupo estava mapeando a Terra a partir do espaço há milênios, usando apenas instrumentos e ferramentas da época dos Tijonanos. Puma Punku é a prova de que somos seres com amnésia. Esquecemos nosso passado tecnológico, olhamos para aquelas pedras e nos sentimos pequenos, porque elas lembram que já fomos grandes, ou que fomos visitados por quem é. A chave do mistério boliviano não está no que vemos, mas no que sentimos ao tocar aquelas pedras. O eco de uma era de ouro que foi perdida. E agora chegamos ao fim dessa jornada pelos Andes. Puma Punku continua lá, desafiando a chuva, o vento e a nossa ignorância. Se você, como eu, sente que há muito mais na nossa história do que nos contam, deixe seu comentário. Eu quero saber quem acompanhou esse vídeo completo comigo. Compartilhe esse vídeo para quem gosta de arqueologia proibida. Eu sou Pablo Lima e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.